Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos e higienização completa dos ônibus. Olá, igreja. É com muita alegria que estou aqui hoje para comemorarmos juntos os 30 anos de existência do programa Opção para a Vida, que foi idealizado e é brilhantemente comandado pelo nosso pastor Bosco. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grandioso projeto há 22 anos, o qual tem feito a diferença na vida de milhares de famílias ao redor do mundo. Desejo vida longa ao programa e a todos o meu forte abraço. Deus abençoe a todos. Que bom estarmos juntos neste início de dia e semana, depois de uma festa abençoadíssima ontem, pela ocasião do culto em ações de graças pela passagem do 30º aniversário do programa Opção para a Vida, quando tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Gilvan Rodrigues e também a orquestra da Assembleia de Deus do Paulistano, Louvores Eternais. Estamos hoje iniciando mais um programa nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de abril, dia do Índio, e hoje também comemora-se o dia da cultura preservada e direitos respeitados. Será que nós estamos tendo os nossos direitos respeitados nesses dias? Ou estamos muitas vezes perdendo os nossos direitos de ir e vir? Irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 50, versos de número 1 ao verso de número 6. Vai estar passando no BG da sua tela. Salmo de número 50, verso 1 ao verso 6 diz assim: Fala, ó poderoso, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos compartilhar então sobre essa renovação do culto nas nossas vidas e sobre o que o salmista, o profeta aqui escreveu. No seu título da sua Bíblia talvez traga Asaf como o autor, mas não é certo. Então vamos denominar ele como um profeta que escreveu esse salmo. Mas antes disso, deixa eu, como guisa de introdução, dizer algumas coisas importantes. Irmãos, hoje, em pleno domingo, dia do Senhor, estamos mais uma vez aqui transmitindo o culto para que a igreja não fique desamparada do alimento e fortalecimento de sua espiritualidade. Mas como todo crente já sabe, isso não substitui jamais a presença de todos aqui em reunião solene, em assembleia, em contato e comunhão. O culto público é um meio de graça estabelecido pelo próprio Deus na eternidade. Foi Ele que estabeleceu. Nós poderíamos perguntar então, já nessa introdução, por que falar de culto? E a resposta está em nós mesmos. Perceba, somos pecadores. Nossa natureza é contrária à natureza divina. Isso quer dizer que facilmente adicionamos coisas ou subtraímos coisas sobre a revelação de Deus. É comum um homem perverter a verdade para tentar confortar o mundo, a igreja, e assim se sentir confortável com um evangelho terapêutico. A tendência disso é que o homem, ele vai corromper o que é verdadeiro, ele vai mitigar a revelação e ele vai fazer com que a revelação feita ao longo da história por Deus seja então manipulada. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe isso. E ao longo do tempo, Deus sempre vem advertindo o seu povo. Mas não só o seu povo, mas todos os homens. Sobretudo, Deus guardou o seu povo, o chamou a atenção
né, ou chamou a atenção do seu povo contra o perigo da idolatria. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós somos tendenciosos, quando digo nós, eu digo gênero humano, ele é tendencioso ou a acrescentar ou a subtrair aquilo que está revelado, justamente por causa do pecado que nos alienou de Deus. Por isso nós costumeiramente queremos construir altares alheios a de fato quem é que deve ser o nosso Deus. Veja bem, quando lá em Deuteronômio, capítulo número 12, verso número 30 ao verso número 32, está a seguinte coisa, uma advertência: não adore o Senhor, seu Deus, de forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que eu lhes dou, não acrescente nem tire coisa alguma. Então, aqui em Deuteronômio, você percebe justamente essa ideia que eu fiz nessa introdução, de que facilmente, pelo pecado, o homem ele subtrai ou ele soma alguma coisa em detrimento da revelação de Deus. Então, mais uma vez, olhando para a história da igreja, percebemos tais tendências. Hoje, as mesmas tendências continuam. Qualquer que colocar algo mais na pregação que não seja os princípios de Deus, os mesmos diminuem, eles terão, esses mesmos então que não colocam os princípios, esses mesmos que diminuem ou acrescentam, sabe o que vai acontecer? Eles terão a aceitação da massa, da multidão. Só basta você olhar os auditórios repletos de pessoas buscando uma palavra terapêutica, fundamentada em pensamentos humanos, em estudos científicos, em retóricas e teorias seculares. Quantas vezes nós nos deparamos com essa substituição daquilo que é absoluto, que é a autoridade, as Sagradas Escrituras. Hoje, tais técnicas são aplicadas até mesmo como forma de salvar um ministério. A gente percebe que nessa tendência, se nós não tivermos o cuidado, vamos para esse lado, pensando que a gente trazer algum teórico, algum autor que é conhecido mundialmente, algum best-seller, vai substituir as Sagradas Escrituras no culto público. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu for pragmático nessa parte, eu vou ter multidões, mas Deus não estará presente. Mas Deus não será o Deus dessa multidão. É isso que eu queria chamar a atenção nesta noite. E em que tudo isso vai dar? Numa igreja totalmente secularizada, fria, que terá uma relevância na sociedade, preste atenção, terá uma relevância na sociedade, terá uma relevância no mundo, mas não terá relevância com Deus. A permissibilidade de tudo em contraponto ao que a Bíblia explicitamente proíbe. Queridos irmãos, não existe uma forma de cultuar a Deus que não seja prescrito pelas Sagradas Escrituras, pelo próprio Deus que instituiu o culto a Ele. Hoje esse culto é vivo, espiritual e tem a presença de Cristo Jesus. É importante pararmos para pensar e analisar a situação que a igreja passa. E eu quero olhar então para a igreja de Corinto, há uma demonstração que o apóstolo Paulo fez. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 19, ele diz: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Preste atenção, o que Paulo está dizendo à igreja. Ele está olhando para a igreja de Corinto e está dizendo: olha, a reunião de vocês estão fazendo mais mal do que bem.
Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Isso, irmãos, é muito duro. Muito duro. Muito duro. Por quê, irmãos? Porque nós vemos aqui justamente algo que entristece, que nos leva a perceber, irmãos, que mesmo como igreja, nós podemos caminhar por caminhos tortuosos. A intriga, a briga, a facção, ela sangra a igreja e ela mata. Vamos para o nosso texto. O profeta aqui escrevendo o Salmo. Deixa-me dizer a intenção desse profeta. A intenção dele aqui era informar que um tempo de renovação estava para acontecer. Isso em detrimento ao culto vigente, que era totalmente fora dos padrões estabelecidos por Deus em sua lei. E quem está falando é o próprio Deus, com a sua autoridade e poder. Olhe comigo o verso número 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Perceba, irmãos, que a mensagem não é apenas para um pequeno grupo. Deus se levanta para renovar. E a sua mensagem vai além da igreja, é para todo o mundo. Ele convoca a humanidade de um extremo ao outro. A sua palavra, a sua voz vai de um extremo ao outro. Naquele momento ali, havia um rigoroso trabalho para a cerimônia. É o contexto. Porém, havia algo errado nesse trabalho, nesse cerimonial. O culto não estava passando apenas, ou melhor, o culto passava apenas de um ritual. E a adoração não passava do teto do lugar onde eles estavam. Porém, havia, irmãos, nesses rituais, algo que a gente pode entender aqui, que era um cerimonial vazio e engessado. Aquilo que era mais importante para que Deus aceitasse o culto estava sendo deixado de lado. A fé, a santidade. E essas lacunas profundas deixadas de lado pelos irmãos naquele momento, Deus adverte para que a hipocrisia fosse banida. Sua convocação para ouvi-lo é para todos. Porém, podia ser que alguém então perguntasse, ou se mostrasse em dúvida de onde vem a voz de Deus, onde podemos encontrar o seu mensageiro. O profeta então lhe responde no verso número 2. Acompanhe comigo. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. De onde vinha a resposta? De onde eu podia então ter a segurança de que a resposta era certa, era segura? E aí eu entendo que nesse verso 2 ele diz essa resposta. Essa resposta vem de Sião, lugar que Deus estabeleceu para ser representante aqui na terra, onde o Messias foi estabelecido e que é a marca da igreja. Acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 12, verso 15, quando diz: não temais, filhos de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado num filho de jumenta. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 11, verso de número 26, ele também traz essa convicção, dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E fechando o apóstolo, na verdade, João, no Apocalipse capítulo 14, verso 1, diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil. Deus decidiu, presta atenção,
Deus decidiu que o seu povo não se reunisse mais na igreja. E não podemos entender outra coisa que não seja juízo de Deus sobre nós, a igreja. A igreja se afastou da doutrina. A igreja preferiu a palavras de terapia. A igreja preferiu fazer seus rituais de culto e contaminar com a mesma. Ou contaminar o culto com uma vida vivida do mundo. A igreja relativizou a palavra. E hoje sua atenção é no ter, no possuir. Hoje a atenção dos irmãos é no sucesso, no ser bem-quisto. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim como diz o profeta no Salmo, aqui, verso de número 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Deus vai se levantar e Deus vai falar de forma forte, tremenda, de uma vez por todas com a igreja. Eu tenho certeza, Deus não está em silêncio, mas eu entendo que esse momento é um momento de juízo de Deus, para que eu e você aprenda: Senhor, por que tu me apartaste do culto? Por que tu me tiraste do culto público com os meus irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que você precisa ir a Deus nesse questionamento, e não está colocando isso ou aquilo em possibilidades. Com isso eu entendo também que você que tem a oportunidade de estar aqui domingo a domingo, de terça a terça, de quinta a quinta, sei lá, você não vinha à igreja, você dizia que era crente, mas não participava dos cultos. E agora nós também percebemos, nós que participamos também estamos percebendo, há uma convocação para um renovo do culto. Nós precisamos renovar o culto, irmãos. E renovar o culto nada mais é do que voltar às Escrituras, voltar aos preceitos das Escrituras. Não existe outra revelação a não ser as Escrituras. E Deus não se calará. Ele vai despertar a igreja, pois em meio a um número enorme de hipocrisias e de hipócritas, Ele tem os seus, aleluia. Ele tem os seus fiéis, os seus filhos, os crentes verdadeiros. E Deus, Ele vela por cada um deles. O próprio Deus vai estabelecer o culto. Haverá a volta ao culto bíblico, ao culto público. Tenho certeza disso. Haverá fervorosidade, haverá amor. E o que nós participamos aqui, quem estava aqui presente junto com a Arca da Aliança, esse fervor na adoração, isso é apenas um prelúdio, isso é apenas uma introdução daquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, e é nessa igreja. Deus limpará toda a sujeira. Ele reconstruirá o culto centrado na palavra, que adora de verdade, que revela o santo, que instrui os crentes a glorificar apenas a Deus. Toda vaidade vai cair por terra, toda soberba vai ser retirada. Toda mentira, toda falsidade, toda trairagem vai ser dissipada, porque Deus não quer esse tipo de coisa no meio dos seus. Ele vai extirpar, porque tem pessoas orando por isso, e Deus está dando a resposta. E quando Ele vem com fogo consumidor e purificador. Olhe o restante do verso número 3. Perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Deus vai despertar a sua igreja. Ela experimentará um temor saudável. Corações serão restaurados, vidas serão ganhas, e seremos um povo que se destaca pela confiança em Deus. Aleluia. E especificamente,
especificamente, essa igreja aqui, essa igreja aqui, ela vai passar por esse despertamento, ela vai experimentar esse temor saudável, ela vai experimentar corações restaurados, ela vai experimentar vidas sendo ganhas aqui. Todos aqueles que causaram infortúnio, todos aqueles que causaram separação, confusão, desrespeito, intrigas e mágoas, Deus vos recompensará. Olhe comigo a ideia do verso de número 4. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Não vai ficar nada encoberto. Não vai ficar nada às escondidas. Deus vai julgar. Porque é a sua igreja. É a sua noiva. Ela foi comprada com um preço que ninguém podia comprar. O seu sangue, o sangue do Cordeiro. Quando essa peste acabar, ou quando ela for controlada, Deus vai fazer um chamamento. Ele vai chamar a sua igreja novamente para se reunir. Ele vai chamar a sua igreja para congregar novamente. Ele vai chamar seu povo para servir, para ofertar, para ser fiel no dízimo. Eu estou falando do seu povo. Não estou falando de incrédulos. Não estou falando daquele que tem dureza de coração. Não estou falando daqueles que não creem na totalidade das Escrituras. Não estou falando desses que faz interpretações ao modo do seu coração secularizado. Não estou falando deles não. Eu estou falando do fiel, do crente fiel, daquele que chora, daquele que geme, daquele que vê o errado sendo colocado como certo. Eu estou falando dessas pessoas. A igreja de Cristo. Aqueles que deixaram as suas paixões e entregaram a sua vida para Cristo. Aqueles que analisam a si mesmo antes de analisar o outro. A esses, o profeta, aqui neste salmo, diz, no verso número 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Nossa aliança com Deus não é mais aos modos da antiga dispensação. Estamos na graça. A aliança hoje foi feita com sangue, o sangue do Cordeiro. Da mesma forma, é justamente o que ele diz, não é? Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. E ainda falando sobre a incapacidade humana, em estabelecer e entender o verdadeiro culto a Deus, para o profeta que escreveu o salmo em tela, nós percebemos que ele entende essa lacuna humana. Ou seja, ele entende que de fato o homem tem essa incapacidade de estabelecer e de entender a coisa verdadeira. E para isso então, é que nós nos voltamos para as Escrituras, que é a revelação e a orientação para nós. Mas ele então enfatiza e ele entende que o homem, na sua estutícia, procede sua própria justiça para querer agradar a Deus. Esse erro é tão fatal, e o profeta então declara, verso 6, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O crente, ele não sofre com essa lacuna, porque o crente, ele tem o direcionamento da palavra pelo Espírito Santo de Deus. O crente, ele entende pelas Escrituras a justiça de Deus. O crente entende pelas Escrituras e sabe qual é a vontade de Deus. E se não sabe qual é, ou tem alguma dúvida, ele recorre às Escrituras, que é de fato a própria palavra de Deus, que vai orientá-lo e satisfazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele sabe onde encontrar, e assim ele não erra.
E assim ele não vai mais errar naquilo que deve ser a adoração a Deus. Com isso, amados irmãos, eu quero concluir dizendo a seguinte coisa: o culto é um meio de graça para que todos os crentes se reúnam com o intuito de invocar o santo nome de Deus. A adoração é o ápice da vida cristã. Nela, a igreja é edificada e solidificada. Com a pregação da palavra, leitura pública das Escrituras, louvores enaltecendo somente a Deus, realizando orações, realização das ordenanças e levando as ofertas e dízimo, temos o culto que Deus estabeleceu na eternidade. Irmãos, não adianta falarmos da importância de Deus, de que Ele é Deus poderoso, Deus que cura, que pode libertar e salvar, se a sua vida não condiz com a realidade. E pasme, nós somos esse que reproduzimos estas coisas. Aquilo que nos convém, nós dizemos, Jesus cura, Jesus liberta, mas na hora H, digamos assim, não vamos ver na verdade. Ficamos em casa, eu não vou hoje não, não quero participar dessa comissão, porque essa comissão tem fulano de tal e eu não me dou com ele. Para de hipocrisia. Preste atenção no que você está dizendo. Preste atenção nos seus lábios, o que você está dizendo. Porque você diz uma coisa, mas o teu hábito, a tua prática é outra. Isso não só Deus está vendo, as pessoas estão vendo. Um alerta, como pastor, porque você está se transformando num hipócrita. Às vezes nós nos pegamos assim, né, irmãos? Passamos por um momento em nossa vida difícil, perdemos algo, seja bem, saúde ou pessoa, e nos lembramos de Deus e falamos da importância de cultuar, mas no final não vamos para o culto. E quando vamos, é mesmo que nada. Precisamos nos comprometer com Deus porque é a Ele, na verdade, que você deve satisfação, e com Ele não tem como fingir. Não tenho dúvida que Deus está renovando o seu povo e o culto a Ele. E o culto verdadeiro vem apenas pelo que ordena sua santa palavra. Não é de pensamento humano, sua imaginação ou a tradição. O culto verdadeiro tem a pessoa de Cristo no centro e todo o conteúdo é pautado na revelação de sua palavra. Portanto, o culto renovado, ele é puro, simples, poderoso e não tem adulteração. Que Deus, pois, nos abençoe com a sua palavra. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa palavra. Não perca, amanhã outra vez estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a todos, deixamos um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida pelos seus 30 anos ininterruptos de existência. Um programa que tem abençoado vidas, edificado famílias, um programa que tem sido fiel à proclamação da palavra de Deus, anunciando o Evangelho e vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, famílias sendo abençoadas. Eu quero louvar a Deus por esse programa, louvar a Deus pela vida do pastor Bosco, que com muita determinação, coragem e fé está à frente desse programa, investindo e sendo abençoado e abençoando. Parabéns, Deus continue sustentando esta obra em nome de Jesus.